Olá, acadêmicos! Meu nome é Normalene Souza Benedito, eu sou professora e intérprete de Libras. Hoje eu estou estudando sobre a língua brasileira de sinais. Nós vamos começar com alguns conceitos e depois a gente vai estar falando mais sobre a língua de sinais, a história de como surgiu a Libras no Brasil, a história do tradutor e intérprete de Libras. Então a gente vai começar com o intérprete. O que é o intérprete? É a pessoa que interpreta de uma língua para a outra o que foi dito, ou seja, da língua fonte para a língua alvo. Intérprete da língua de sinais. Pessoa que interpreta de uma dada língua de sinais para outra língua, ou desta língua para uma determinada língua de sinais, ou seja, da língua oral para a língua de sinais ou da língua de sinais para a língua oral. Língua é um sistema de signos compartilhado por uma comunidade linguística comum. A fala ou sinais são expressões de diferentes línguas. É sociável, recursiva, criativa e tem múltiplas funções. Língua de sinais são línguas utilizadas pela comunidade surda. Apresentam propriedades específicas das línguas naturais. É reconhecida enquanto língua pela linguística. Linguística é a ciência da linguagem humana. Libras é uma das siglas para referir à língua brasileira de sinais. Esta sigla é difundida pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que é a FENES. Este é o sinal. LSB é outra sigla para referir-se à língua de sinais brasileira. Esta sigla segue os padrões internacionais de denominação das línguas de sinais. Linguagem refere-se ao conhecimento interno dos falantes ouvintes de uma língua. Também pode ser entendida no sentido mais amplo, qualquer tipo de manifestação de intenção comunicativa, por exemplo, a linguagem animal e todas as formas que o próprio ser humano utiliza para comunicar e expressar ideias e sentimentos, além da expressão linguística. Exemplo, a expressão corporal, mímica, mas no caso da Libras, a gente não usa o termo mímica, a gente fala que é o classificador, que é CL. E também tem os gestos, etc. Língua fonte e língua alvo. A língua fonte é a língua que o intérprete ouve ou vê para, a partir dela, fazer a tradução e a interpretação para outra língua, que é a língua alvo. E a língua alvo é a língua no qual será feita a tradução ou a interpretação. A modalidade das línguas. Temos a língua falada e a língua sinalizada. A língua falada é a língua oral auditiva. Utiliza a audição e a articulação através do aparelho vocal para compreender e produzir os sons que formam as palavras desta língua. A língua sinalizada, ela é visual e espacial, ou seja, utiliza a visão e o espaço para compreender e produzir os sinais que formam as palavras nestas línguas. E também elas são gráfico-visual. São representações numa modalidade gráfica visual. É a representação gráfica, escrita. Modalidades da tradução e interpretação, ou seja, é da língua brasileira de sinais para o português oral, dos sinais para a escrita, do português oral para a língua de sinais e da escrita para os sinais. A tradução sempre envolve uma língua escrita. E a interpretação sempre envolve as línguas faladas ou sinalizadas, ou seja, nas modalidades orais auditivas ou visuais espaciais. Assim, poder-se-á ter a interpretação da língua de sinais para a língua falada e da língua falada para a língua de sinais. O termo tradutor é usado de forma mais generalizada e inclui o termo interpretação. Então, nós somos tradutores e intérpretes da língua de sinais. Identidade e cultura surda. Identidade
é a pessoa que se identifica como surdo e situa-se culturalmente dentro das experiências visuais. Já a cultura surda é a identidade cultural de um grupo de surdos, com características específicas visual. A forma de organizar o pensamento e a linguagem transcendem as formas dos ouvintes. Modalidades da tradução e interpretação, ela também pode ser simultânea ou consecutiva. A tradução e interpretação simultânea é um processo de tradução e interpretação que acontece ao mesmo tempo. A pessoa vai sinalizando ou falando e o intérprete já vai no mesmo tempo interpretando. A tradução e a interpretação consecutiva, o tradutor e intérprete primeiro ouve o enunciado de uma língua-fonte, processa a informação e posteriormente passa para outra língua, que é a língua-alvo. No capítulo 2, nós vamos estudar a história da educação do surdo no Brasil. No fim do século XVII, mais ou menos em 1717, as Santas Casas de Misericórdia tiveram muita importância na história das pessoas com deficiência, pois institucionalizavam pessoas doentes e carentes. Em 12 de setembro de 1854, Dom Pedro II criou o Instituto dos Meninos Cegos. Teve origem ligada ao cego José Álvares de Azevedo, que estudou em Paris, no Instituto dos Jovens Cegos. Em 1855, chega ao Brasil o professor surdo francês Edward Ernest Rouet, o sinal é este, por intermédio de Dom Pedro II. E em 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, foi criado o Instituto Imperial dos Surdos Mudos, hoje denominado Instituto Nacional de Educação para os Surdos, que é o INES. Este é o sinal. Lá funcionava como um colégio interno, onde as crianças e adolescentes ficavam durante todo o ano. Tinha oficinas profissionalizantes e as disciplinas dos conteúdos. Após 5 anos, Ernest Rouet, diretor, por motivos pessoais, deixou o Brasil. Desta forma, a direção do INES ficou sob a responsabilidade de diretores ouvintes. Os professores e estudantes utilizavam a língua de sinais francesa e a língua existente no país, e desta mistura surgiu a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Em 1970, chega ao Brasil, conforme Vieira e Bondezan, a filosofia da comunicação total. Com os estudos da linguística da década de 1980, pela professora Lucinda Ferreira Brito, inicia os estudos da Libras, abrindo espaço para estudos relacionados à filosofia educacional do bilinguismo. Da década de 1980 até 1990, floresceu no Brasil o uso da língua de sinais, a filosofia educacional conhecida como comunicação total. Originou nos Estados Unidos com o objetivo de aperfeiçoar a educação dos surdos por meio de todas as formas de comunicação possíveis: a fala, os sinais, a dança, a mímica, que no caso da Libras a gente não usa mímica, a gente usa o classificador, o teatro e etc. As concepções de surdez e da pessoa surda no Brasil passa por modificações, utilizando várias metodologias em distintas abordagens para surdos, destacando o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. A premissa básica da proposta bilíngue é o acesso à língua de sinais, a qual deve ser trabalhada com a criança por educadores bilíngues. No capítulo 3, vamos estudar a história do profissional tradutor e intérprete da língua de sinais. Em vários países, há tradutores e intérpretes de língua de sinais. A história da constituição deste profissional se deu a partir de atividades voluntárias,
que foram sendo valorizadas enquanto atividades laborais, na medida em que os surdos foram conquistando o seu exercício de cidadania. Então, a gente tem um caso na Suécia, nos Estados Unidos e também no Brasil. Na Suécia, o trabalho do tradutor-intérprete começa no final do século XIX. Em 1938, 5 cargos de conselheiros para surdos foram criados. Em 1947, mais de 20 pessoas assumiram a função de intérpretes. Em 1968, por uma decisão do parlamento, todos os surdos teriam acesso ao profissional intérprete diante de reivindicações da Associação Nacional de Surdos, criado o primeiro curso de treinamento de intérprete. Em 1981, foi instituído que cada conselho municipal deveria ter uma unidade com intérpretes. Já nos Estados Unidos, em 1815, Thomas era intérprete de Laurent, surdo francês que estava nos Estados Unidos, para promover a educação de surdos. Ao longo dos anos, pessoas intermediavam a comunicação para surdos, como voluntários, utilizando uma comunicação muito restrita. Em 1964, foi fundada uma Organização Nacional de Intérpretes para Surdos, estabelecendo alguns requisitos para a atuação de intérpretes. Em 1972, essa organização começou a selecionar intérpretes, oferecendo um registro após avaliação. No Brasil, há presença de intérprete de língua de sinais em trabalhos religiosos por volta dos anos 80. Em 1988, realizou-se o primeiro Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, organizado pela FENEIS, que propiciou pela primeira vez o intercâmbio entre alguns intérpretes do Brasil e a avaliação sobre a ética do profissional intérprete. Em 1992, realizou-se o segundo Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, também organizado pela FENEIS. A partir dos anos 90, foram estabelecidos unidades de intérpretes ligadas aos escritórios regionais da FENEIS. De 1993 a 1994, realizaram-se alguns encontros estaduais. Em 2002, a FENEIS cedia escritórios em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Brasília e Recife, além da matriz no Rio de Janeiro. Em 2002, foi disponibilizada a página dos intérpretes de língua de sinais, www.interpretitels.hpg.com.br. No dia 24 de abril de 2002, foi promulgada a Lei Federal, Lei 10.436, que reconhece a língua brasileira de sinais como língua oficial das comunidades surdas brasileiras. Tal lei representa um passo fundamental no processo de reconhecimento e formação do profissional intérprete da língua de sinais, bem como a abertura de várias oportunidades no mercado de trabalho, que são respaldadas pela questão legal.